Hello, jovens! Profa Deise Lima na área para mais uma aula de física com vocês, tá certo? Nós vamos para a nossa aula de número 35 da unidade 3 e vamos falar dela, de energia. Todo mundo já ouviu, né, pessoal, a palavra energia? Quando fala energia, o que vocês lembram? Ah, professora, eu preciso de energia para enfrentar o dia, eu preciso de energia para uma atividade física, né? Eu preciso de energia para assistir televisão, para movimentar os equipamentos, não é verdade? Então, energia, ela sempre é uma palavra bem utilizada. E nós vamos começar hoje a falar de energia. Nas aulas passadas, nós falamos o que? De trabalho, certo? O trabalho de uma força, que quando a força é aplicada e realiza um deslocamento, a gente tem a força, certo? E também aí nosso trabalho, ok? Bom, nós também falamos de potência aí com o professor Décio, certo? Vocês viram a relação de trabalho com potência e nós vamos começar hoje a falar de energia. Vamos lá? Então, jovens, olha só, na nossa aula de hoje vamos falar de energia e aqui o nosso pré-requisito, que é ter assistido aí ao vídeo Trabalho, Energia e Transformação de Energia, tá certo? Vem aqui comigo. Publicado aí, tá bom? No Física Interativa, tá aí o link, ok? E nós vamos falar de energia, o videozinho foi para entender melhor, tá bom? Bom, nós vamos começar pela parte aí de energia mecânica, ok? Vamos falar do conceito de energia, os tipos de energia, tá certo? Energia mecânica, energia cinética e também relação de energia e trabalho, ok? Vamos falar de tudo isso daí. Mas bom, pessoal, olha só, com quem parece essa pessoa aqui, ó? Aqui sou eu, pessoal. O que eu estou perguntando aqui? Vamos ver? Olha só. Mas o que a palavra energia significa, ok? Então aí a gente fala a energia no dia a dia com várias expressões. Mas o que energia significa? Vamos dar uma olhadinha? Bom, olha só. Podemos, de uma forma simples, dizer que a energia ela está associada à capacidade de realizar um determinado trabalho. Então, nós vimos, pessoal, que o trabalho da força está relacionado com a força aplicada, que causa o quê? Um deslocamento no corpo, certo? Então, a energia, ela entra o quê? Ela entra justamente com essa capacidade de realizar trabalho. Então, se há energia ali no sistema, a gente pode ter um trabalho a ser realizado, tá certo? Nós vimos também que a potência está justamente relacionando o trabalho pelo tempo. E nós vamos ver que como energia é a capacidade de realizar trabalho, nós vamos ver também futuramente que a potência está relacionada o quê? Com energia e tempo, tá certo? Então, nosso conceito inicial, energia é a capacidade de realização de um trabalho. Ok? Entendido isso? Um corpo, pessoal, então, que está aí dotado de energia, quando ele tem aí algumas condições de realizar trabalho. Então, se você tem algum tipo de energia envolvido naquele sistema ali, tu tem a capacidade de realização de trabalho por aquele sistema, tá certo? Então, nosso primeiro conceito, energia está estritamente relacionada a trabalho, tá? Bom, importante a gente entender o seguinte, no mundo atual temos uma dependência muito grande o quê? Da energia, certo? Com isso, ao que, pessoal, deixa eu colocar aqui, ó, importante, deixa eu voltar aqui rapidinho para a gente terminar de ler, tá? Com isso, há uma incansável busca científica de novas fontes especial de energia, aquelas que não afetam o meio ambiente. Ou seja, certo? A gente é cada vez mais dependente da energia e aí a gente tem várias pesquisas para a busca de novas fontes que gerem energia limpa e que não prejudiquem o ambiente, ok? E aqui, pessoal, ó, a gente vai entender um princípio muito básico. A energia ela vai surgir do nada? Ela vai ser criada do nada? Ela vai se perder do nada? Não, pessoal, a gente vai ver pelo princípio fundamental da energia, eu vou até colocar para vocês que a energia não pode ser criada e nem o que? Destruída, tá? Ela apenas se transforma. Então, na natureza, a gente tem o que? A energia em constante transformação. Então, uma energia ela vai se transformar o que? Sempre em outra energia, tá certo? E aí a gente vai ter que o sistema realiza um trabalho.
Perfeito? Então a gente tem aqui energia não pode ser criada nem destruída, apenas transformada. E esse aqui a gente fala que é o princípio fundamental de conservação da energia, tá, pessoal? Então, grava isso daí que a gente vai precisar, tá certo? E a energia, gente, é um assunto aí que é bem solicitado no Enem, tá? Então, vocês começam a ver energia no primeiro ano, a gente vai para o segundo ano, continua vendo outras formas de energia e quando vai para o terceiro ano, a gente vê a eletricidade, energia elétrica, tá certo? Então, a energia é um assunto bem pedido, tá bom? Em provas aí de Enem, vestibulares, e a gente começa a ver ela aqui, ó, no primeiro ano, tá bom? E aqui, pessoal, o esquema a seguir mostra a transformação da energia solar em elétrica através de processos naturais e artificiais, tá? Por isso, temos que buscar fontes cuja energia pode ser transformada naquela desejada, ok? Então, aqui, ó, a gente tem aqui o Sol, ele tem energia solar, aquece a água, certo? A própria energia solar, a gente tem os painéis fotovoltaicos, né, de captação dessa radiação para poder ser usada aí como fonte de energia elétrica, tá certo? E a gente tem todo um ciclo aqui para obtenção da energia, então tem que se buscar cada vez mais fontes renováveis, ok? Bom, pessoal, quase tudo que a gente faz envolve o quê? Energia, então se você for parar para perceber, praticamente tudo que você faz envolve o quê? Algum tipo de energia, tá certo? Ó, no momento de levantar, ok? A gente precisa, certo? O organismo ele começa a produzir certas substâncias, né? Para que nós consigamos aí ter energia, vamos colocar dessa forma, para enfrentar o dia, né? Até o próprio alimento, né, pessoal? O próprio alimento ele passa por uma série de transformações químicas para obtenção de energia pelo nosso organismo, né, o carboidrato, entre outras coisas, tá certo? Então, tudo que a gente usa aí demanda o quê? Energia. Funcionamento dos nossos aparelhos, né, domésticos, nossos aparelhos eletrônicos, ok? Precisa também de energia, tá? Então, no momento de levantar, ok? Até no momento de voltar a descansar, o nosso corpo utiliza, assim, muita energia para manter as funções vitais, ok? Então, a gente utiliza energia em tudo, tá certo, pessoal? Então, o nosso corpo ele sempre faz essas transformações. Outros exemplos, na hora de banhar, se a gente precisa de energia, tá? Lembrando que esses exemplos aqui envolvem vários tipos de energia, tá bom? A energia mecânica, por exemplo, é a soma de várias energias, energia potencial, energia cinética, energia potencial elástica, tá? Que nós vamos ver aí no decorrer das nossas próximas aulas, os tipos de energia e como nós podemos calcular, ok? Então, nós temos vários tipos de energia. Ao acendermos uma lâmpada, a gente também envolve aí energia, certo? E a gente tem aqui, ó, ao acender também a chama do fogão, né, pessoal? Para fazer aquele cafezinho gostoso ali da tarde, certo? Porque aqui em Rondônia é assim, na verdade, tá lá fazendo 40 graus, que a gente faz, toma um café bem quente, né? Então aqui em Porto Velho, por exemplo, é assim, tá fazendo 40 graus, que a gente faz, tomar um cafezinho, né? Tá quente, certo? Então isso é um hábito aí em muitos lugares, né? Então aqui também necessita, pessoal, o quê? De energia, tá certo? Ok? Bom, quando a gente estuda o tema da nossa aula, que é energia mecânica, a gente está basicamente falando em alguns tipos de energia que na física a gente consegue estudar e a gente consegue calcular. Bom, quais são essas aí, pessoal? Por exemplo, a energia cinética é um tipo de energia, ok? Então, se um corpo ele estiver com uma certa velocidade, ele está dotado de energia o quê? Cinética. Se o corpo ele estiver a uma certa altura, ele está dotado de um tipo de energia potencial gravitacional por causa da altura. Se uma mola está comprimido, por exemplo, um elástico está esticado, a gente tem energia potencial o quê? Elástica, tá? Então, esses tipos de energia a gente chama de energia mecânica, que estão ligadas ao movimento, certo? Lembrando que energia é justamente a capacidade de realização de trabalho, então nós vamos pegar as energias relacionadas ao movimento, tá? Para a gente começar a estudar energia cinética,
energia potencial gravitacional e potencial elástica, ok? E nós vamos começar pela energia cinética, que está ligada a movimento, justamente o quê? A velocidade, tá bom? Então imagine que o objeto está lá em repouso. Ele está o quê? Paradinho, né? Repouso, a velocidade inicial dele é o quê? 0, tá? Para entrar em movimento, precisa sofrer o quê, pessoal? Ação de uma força resultante diferente de 0, e isso nós vimos pela segunda lei de Newton. Para um corpo ter a sua velocidade modificada, para ele sair do estado da inércia, que é repouso ou velocidade constante, a gente precisa que uma força atue sobre esse corpo, e a resultante tem que ser diferente de 0, ou seja, tem que ter variação de velocidade, e a gente sabe que é igual a massa vezes a aceleração, certo? Essa força resultante aí. Então, primeiro, tem um corpo em repouso, certo? Qual é a velocidade inicial? 0, tá bom? Eu quero fazer com que esse corpo entre em movimento. Eu tenho que aplicar uma força, certo? Que faça essa variação de velocidade ocorrer e, consequentemente, vai produzir uma aceleração, certinho? Segundo a lei de Newton, ok? Então, você foi lá e aplicou essa força, aí teve essa variação de velocidade. Então, a força resultante é igual a massa vezes a aceleração, perfeito? E aqui, pessoal, para que adquira aceleração, a força fornece energia ao corpo. Então, tu aplicou a força, vou ter a modificação de velocidade, é como se você estivesse fornecendo energia para esse corpo, certo? Para que ele consiga realizar o quê? O movimento. É por isso que a gente tem o trabalho de uma força. A energia não é a capacidade de realizar trabalho. Toda vez que você aplica uma força e faz com que esse corpo se desloque, você não está realizando um trabalho, certo? Então a gente pode falar que a força que realiza um trabalho está fornecendo energia para esse corpo, uma vez que a energia é justamente a capacidade de realização do trabalho, ok? Então essa energia ela não pode ser destruída. Essa energia é recebida e manifesta-se na forma de movimento desse corpo, belezinha? Então aqui, olha só, tem um exemplo, vou colocar aqui uma bolinha, ó, tá aí, ó, a mão empurrou, pessoal, o que aconteceu? Ó, a bolinha antes ela estava em repouso, só que desse lado aqui, essa mão veio, aplicou uma força, certo? E você forneceu energia para esse corpo e, consequentemente, ele começou a se movimentar, belezinha? A essa energia a gente dá o nome aqui de energia cinética, pois ela não pode ser o quê? Armazenada, pessoal. Então, a energia ligada a esse movimento é energia cinética, porque a gente tem a velocidade aqui do corpo, tá bom? Então, toda vez que você tiver variação de velocidade, você vai ter o quê? Energia cinética. Fechado, belezinha? Justamente porque ela não pode ser armazenada. Qual é o nome da energia que pode ser armazenada? Energia potencial é aquela que você consegue armazenar, que é a gravitacional e a energia potencial elástica, ok? Essa que está ligada ao movimento que você não armazena é energia cinética. Fechadinho? Bom, continuando. A energia cinética manifesta-se apenas durante o movimento. Então, pessoal, você tem energia cinética a partir do momento que você está se movimentando com uma certa velocidade. Quando você não tem mais esse movimento, você não tem mais essa energia cinética agindo, tá bom? Um exemplo, se você tem esse, dessa vez eu não vou derrubar, tá? Vai ficar aqui na minha mão, tá bom? Teve uma aula que eu derrubei, né? Quase quebra o, o passador. Então imagina aqui, ó, que você tem um passador bem aqui, pessoal. Ele está a uma certa altura em relação ao solo, ok? O que eu posso falar aqui? Que eu tenho energia potencial armazenada aqui. Por quê? Se eu estou a uma certa altura, a energia está ligada à capacidade de realizar trabalho. O trabalho que eu tenho aqui é justamente o da força-peso, então eu tenho energia potencial elástica aqui, certo? Se eu soltar, que eu não vou fazer isso aqui, né? Mas se eu soltar, o que vai acontecer? Ele vai ser puxado para baixo, certo? Quando ele é puxado para baixo, o que acontece, pessoal, com a velocidade dele? Alguém lembra? A velocidade faz o quê? Ela aumenta por causa da ação da gravidade, ou seja, eu tenho o trabalho da força-peso. A força-peso faz com que esse objeto venha aqui para o centro da Terra e modifique a sua velocidade, certo? Então eu tenho uma força resultante diferente de 0. Então o que vai acontecer?
a energia potencial elástica que está armazenada aqui, ela vai se transformando em energia cinética porque esse corpo está entrando em movimento e a sua velocidade está o quê? Variando, tá? Então, a potencial está se transformando em energia cinética até ele chegar e topar onde? No solo, tá certo? Ok? Então, ela se continua ali, ela está presente a partir do momento que você tem um movimento, ok? E dependendo do referencial, um corpo pode ou não possuir energia cinética. Pessoal, depende do referencial. Para isso eu tenho que ter o quê? Movimento. Se em relação a um determinado referencial eu tiver movimento, variação de velocidade, tá? Ou seja, se a partir do dado referencial um corpo está em movimento acelerado, ok? Ou retardando, tá? Eu tenho que ter variação de velocidade, aí eu posso ter energia cinética. Belezinha? Entendido isso? Tá? Se em relação àquele referencial, vamos dizer assim, a velocidade é zero, ou seja, repouso, não tem energia cinética. Se a velocidade é constante, o que vai acontecer? Se você pegar a primeira velocidade e a última, a aceleração vai ser zero, ok? Então a gente tem que analisar aí, velocidade constante e repouso não possui aceleração. Então em determinado referencial, a gente tem o quê? O repouso ou o movimento constante. Então, não tem energia cinética. Para possuir, em relação a referencial, a gente tem que ter variação de velocidade, ou seja, tem que ter um movimento, porque a energia cinética está ligada ao movimento. Fechado, pessoal? Bom, olha só, olha que bonito aí o Fusquinha, né? Um motorista de um automóvel em movimento uniforme. O que é o movimento uniforme? Velocidade constante, tá? Vamos lembrar, movimento uniforme, velocidade constante é aquela que a velocidade não muda, não possui aceleração, ok? Então aí, ó, o motorista que está no movimento uniforme possui energia cinética em relação à Terra, mas não possui energia cinética em relação ao automóvel, tá, pessoal? Então, ó, o motorista de automóvel em movimento uniforme, tá? Possui energia cinética em relação à Terra. Por quê? A Terra está fixa aqui, certo? Vamos dizer assim, tu pega um ponto qualquer no asfalto, aquele ponto está fixo, o carro passou por ele, a velocidade está aumentando. Ali tem energia cinética. Mas o motorista em relação ao carro, como ele está dentro do carro, em relação ao carro, ele está o quê? Em repouso, porque a distância dos dois não está variando. A partir do momento, pessoal, que vai em movimento, quer dizer que o motorista está sendo lançado para fora do carro. Aí sim ele vai ter energia cinética em relação ao carro, tá? Mas pela saúde corpórea dele, né, que ele não esteja em movimento em relação ao veículo, né, pessoal? Aí não vai ter energia cinética. Para ter, ele tem que ser lançado para fora do carro para ter uma variação, né, no movimento dele em relação ao veículo. Certinho? Entendido? Ok? Então é por isso que eu falei que depende o quê? Do referencial, tá? E aqui, por exemplo, ó, eu tenho um bloquinho. Todo o corpo aqui, pessoal, vai ter uma certa massa, não é isso? Que essa massa a gente viu que ela mede essa questão da inércia do corpo. Quanto maior a massa, maior a inércia do corpo, não é verdade? Então a gente está aqui, ó, um corpo de massa M vai adquirir uma certa velocidade, então ele vai ter aqui energia o quê? Cinética, energia cinética de movimento. Então aí, ó, tu tem o objeto, deixa eu colocar ele aqui, acima de massa M com velocidade V em relação à Terra. Tá vendo, pessoal? Velocidade em relação à Terra, ou seja, tem que ter o que? O movimento. Nesse caso, como é que eu vou poder calcular a energia cinética? Olha, a energia cinética desse corpo ele pode ser encontrada por essa expressão bem aqui. A energia cinética é igual à massa desse corpo, ou seja, a energia cinética ela depende da massa, depende da velocidade ao quadrado, tá? A gente não vai demonstrar essa expressão, mas a gente vai apenas precisar dessa forma dela, tá bom? Dividido por 2. Ou seja, se nós formos ver aqui, a energia cinética é diretamente proporcional à massa e diretamente proporcional ao quadrado da velocidade. Isso indica o quê? Quanto maior for a velocidade adquirida, maior vai ser a energia cinética o quê? Desse corpo, certo? Quanto menor for essa velocidade, ou seja, se ele está com uma velocidade alta, ó, e vai diminuindo, vai diminuir também a sua o quê? Energia cinética, tá? E isso ao quadrado. Agora, se você pega dois corpos com massas diferentes, mas com mesma velocidade, tá?
o corpo que tem a massa maior em relação ao outro, com a mesma velocidade, vai possuir também mais energia cinética de movimento em relação à Terra, porque a energia também é proporcional, tá, à massa. Belezinha, pessoal, fechado? Lembrando que como energia é a capacidade de realizar trabalho, a unidade da energia cinética ou de qualquer outra energia, pessoal, é em joule, tá? Então, ó, a gente vai ver que energia potencial, sendo ela gravitacional ou elástica, é dada em joule. A cinética também é dada em joule, tá certo? É a mesma unidade do trabalho, tá bom? Então, aqui, ó, o E de C vai ser energia cinética, tá? M vai ser a massa do corpo e V a velocidade do corpo em metros por segundo e a massa em quilogramas. Entendido isso? Ok? E aqui, ó, como eu tinha falado para vocês, no SI, as unidades são, ó, a gente vai ver a massa é quilogramas, a velocidade é metros por segundo e com isso eu vou fornecer a minha energia em joule, tá? Se vocês ouvirem alguém falar joule, né? Mas aqui a gente fala mais aberto, joule, tá bom? Mas é a mesma coisa, tá, pessoal? Então tá aqui a unidade da energia cinética e de qualquer outro tipo de energia mecânica. Fechadinho, ok? Bom, eu já falei um pouco para vocês, mas a gente pode falar mais um pouquinho a relação entre trabalho e energia, tá? Primeiro nós vimos que a energia é a capacidade de realização de um trabalho. O trabalho é realizado através do quê? De uma força, ok? Que é o trabalho realizado pela força, ok? E toda vez que você aplica a força, você está fornecendo energia ao sistema. Aí tu volta, certo? No que foi falado antes, que energia é a capacidade de realizar o quê? Trabalho, job, né, pessoal? Então, a gente tem aí o teorema da energia cinética. Bom, o que é esse teorema da energia cinética? Imagine que tu tem aí um corpo e ele está com uma certa velocidade inicial. Pode ser o repouso ou pode ser uma velocidade diferente de zero, certo? Aí o que aconteceu? Veio uma força externa, certo? Cuja resultante é diferente de zero, tem que ser, né, pessoal? E modificou o estado de movimento desse corpo aqui. Se eu modifiquei, o que aconteceu? Eu tive uma variação de velocidade. Então, antes aqui, ó, ele estava com uma certa velocidade, ele tinha uma certa energia cinética, ok? A partir do momento que eu apliquei uma força aqui, modifiquei o movimento dele, ele aumentou a sua velocidade, vou colocar aqui aumentou a velocidade, certo? Ele passa a ter o quê? Um outro valor de energia cinética, certo? Então, o que vinha a ser o meu trabalho nesse caso, pessoal? O meu trabalho que foi realizado pela força que foi aplicado é justamente a variação dessa energia cinética, que a gente chama de teorema da energia cinética, tá certo? Então tá aí, ó, a gente vai considerar um corpo de massa m que se movimenta sobre uma superfície plana e horizontal com a velocidade inicial aqui, belezinha? Bom, pessoal, como eu falei para vocês, num determinado instante, aplica-se ao corpo de modo a dar para ele uma força resultante. Então, foi lá, aplicou uma força nesse corpo, certo? Olha ele passando ali, ó, dá tchau pro corpo, voltou, vamos de novo, ó, olha lá, ó. Cadê? Volta. Olha ele aí passando aí, ó, que bonitinho, tchau, certo? Então, tá ali, ó, força resultante, massa vezes aceleração. Eu tenho ali uma variação de movimento, logo eu também tenho energia o quê? Cinética, certo? E aqui, tirando uma foto, ó, vamos fazer com que eles fiquem aqui, ó. Aqui, pessoal, ó, vou tirar uma foto da primeira situação, tá vendo? Massa, velocidade, força resultante. Vamos tirar uma foto da segunda situação, tá aí, ó. Velocidade, vamos supor que é maior que a primeira. Força resultante, certo? E tá aqui a massa, belezinha? Então, na situação da figura, após um intervalo de tempo, a velocidade do corpo passa a ser o quê? V. V0 para inicial, V para final, ok? E seu deslocamento ΔS, ou seja, o que provocou esse deslocamento? A força que foi aplicada. Aí a gente tem o que aqui? Então, um trabalho realizado por essa força. E como essa força que foi aplicada forneceu energia para o nosso sistema, a gente tem energia cinética o quê? De movimento. Viram, pessoal, como todo mundo aí ó, vai se encaixando, vai fechando, né? Como se fosse um ciclo? Então, a gente está falando aqui de
energia cinética, certo? Então, como eu falei para vocês, o que vem a ser o trabalho, pessoal? O trabalho vem a ser justamente a variação dessa energia sofrida pelo corpo, certo? Então, ele vai ficar, vou colocar para vocês, mais ou menos dessa forma aqui, ó. Tá aí. Eu vou pegar a energia cinética com a velocidade que foi adquirida, V, e vou subtrair, tá aqui, ó, da energia cinética inicial, que é aquela que ele estava inicialmente, certo? Ok? E a gente chama aqui de teorema da energia cinética, que é a variação da energia cinética nesses dois pontos considerados aqui. Belezinha? E aqui só pra gente, ó, colocar aqui, então, trabalho igual a energia cinética final do corpo menos a energia cinética inicial do corpo. E como eu falei para vocês, a gente chama de teoria, o quê? Da energia cinética. E lembrando, jovens, ó, que a unidade aqui continua sendo Joule. Então, qualquer tipo de trabalho, qualquer tipo de energia, a unidade vai ser o quê? O Joule. Belezinha? Fechado? Tá aqui o nosso teorema da energia cinética. Belezinha? Bom, aqui então, só para a gente exemplificar, esse teorema tá aí, pessoal, ó, da energia cinética, ele vai me garantir o quê? Me garante o seguinte, ó, o trabalho da resultante das forças aplicadas no corpo é igual à variação da energia cinética daquele corpo, certo? Então, o trabalho das forças que são aplicadas aqui é o quê? É a energia cinética que o meu corpo sofre a variação. Então, eu posso colocar, olha só, de forma geral, que trabalho é igual, como eu falei para vocês, a variação da energia cinética, certo? Energia cinética final menos a inicial, ou seja, massa, velocidade ao quadrado dividido por 2 final, e massa, velocidade inicial ao quadrado dividido por 2, sendo que a massa aí, no caso, vai ser constante, e o 2 que fica no denominador também só vai mudar o quê? A velocidade. Belezinha, pessoal? Fechado? Bom, de que forma esse teorema aí ele vai poder ser aplicado, tá? Em qualquer movimento do corpo que não precisa ser necessariamente uniformemente variado, tá? Eu tenho que ter duas velocidades para eu conseguir aplicar isso daí, ok? E para qualquer que seja o ângulo formado entre os vetores de força resultante e deslocamento, tá? Bom, vamos ver aí alguns exemplos eu vou fazer com vocês no quadro. Vamos lá? Bom, no quadro aqui vai ficar melhor de vocês observarem os cálculos, tá bom, pessoal? Então aqui eu vou ter o seguinte, ó. Eu vou ter aqui, vamos analisar bem, tá? Eu vou ter aí um Fusca de massa igual a 730 quilogramas, ok? Ele está se deslocando com velocidade constante, tá? Essa velocidade constante, gente, é de 72 km por hora em relação à Terra. Opa! Professora, está escrito velocidade constante. Ok, está escrito. Então eu vou dizer que é zero. Se acalme, jovem. Não vai dizer que é zero, tá? Aqui, qual é a palavra-chave para eu poder distinguir? Vou até pegar um marca-texto aqui, ó. Eu tenho a velocidade constante, 72 km por hora, em relação a quem? A Terra. Então, se tá, pessoal, em relação à Terra, a gente pode falar que ele tem velocidade e a gente pode calcular a energia cinética desse corpo, ok? A gente pode fazer esse cálculo aí, tá? Agora, se ele tivesse em repouso, seria outra história, a gente não ia conseguir calcular, certo? Então, aqui, deixa eu pegar a caneta de novo. Para eu conseguir calcular energia E de energia C de cinética, eu vou precisar da massa, eu vou precisar da velocidade ao quadrado e eu vou dividir esse resultado por 2, certo? Antes de aplicar, como eu sempre falo para vocês, o que a gente tem que verificar? As unidades. A massa tem que ser o quê? Em quilograma. A velocidade tem que ser o quê, jovem? Metro por segundo. Se a gente for olhar aqui no nosso texto, cadê aqui? Não, eu quero azul. A gente for olhar no nosso texto, a massa 630 quilogramas. Beleza. Tá em quilogramas. Mais a velocidade está em quilômetros por hora. Eu posso substituir essa velocidade aí? Não, não posso. O que é que eu tenho que fazer?
transformar, né, pessoal? Tem que transformar essa velocidade para o quê? Metros por segundo. E para isso, o que a gente faz? Divide por 3,6 isso daí, ó. Então, vou pegar 72, dividido por 3,6, eu vou obter 20 metros por segundo. Agora sim eu posso substituir aí, ok? Então, eu até coloquei a formulazinha aqui, ó. Energia cinética é igual a mv ao quadrado dividido por 2, tá? Aqui, pessoal, eu vou levar as unidades, tá bom? Mas quando você estiver calculando, não precisa levar as unidades. Isso aqui eu só vou levar para vocês, como a gente está fazendo esse exemplo, para mostrar como é que fica, tá? Deixa eu apagar aqui, peraí, para a gente poder usar esse espaço aqui. Pronto, tá? Então, o que a gente pode fazer aqui, ó? Primeiro, cuidado, primeiro você vai fazer isso aqui ao quadrado, ok? Você pode até dividir 730 por 2. E o resultado você multiplica por 20 ao quadrado, tá bom? Ou você pode fazer isso aqui primeiro ao quadrado, multiplicar por esse e depois dividir. Mas nunca divida, pessoal, direto esse por esse, porque tem que fazer o quadrado primeiro, tá? Então, tem que prestar atenção aí na ordem, ok? Então, eu vou fazer aqui a segunda opção. Eu vou fazer 20 ao quadrado e depois eu vou multiplicar por 730. Aí depois eu vou dividir por 2. Olha lá, ó. Pronto. 20 ao quadrado, 400, não é isso? Vezes 730 dividido por 2. A gente vai ter aí, ó, 292 mil dividido por 2, que é a metade. Tá vendo como é que fica a unidade, pessoal? Ó, o quilograma aqui, ó, vamos dizer aqui, o quilograma da massa, metros por segundo ao quadrado, é metro quadrado, segundo quadrado, tá vendo? Deixa eu dividir por 2 aqui para vocês verem. Pronto. 140 mil quilogramas vezes metro quadrado, segundo quadrado, que isso é o quê? Um joule. Lembrando que isso aí, pessoal, é um joule, tá certo? Isso aí é o joule, é por isso que a gente tem que transformar, tá? Ok? Isso é o nosso joule, belezinha? Joule. Aí aqui a gente só fez uma separação do metro, tá? E aqui, ó, lembrando que isso aqui é um newton, então joule é newton vezes metro. E aqui, gente, ó, newton vezes metro, o que que é o newton? É a força. O que que é o m, que é o metro, é o deslocamento. Opa, o que que é isso aqui? Trabalho de uma força. Tá vendo como energia é igual a trabalho? Que a gente pode relacionar aí, ok? Bom, tá aí, então a gente tem, ok? Deixa eu só circular aqui. A gente tem, então, ó, 100 e aqui só tem um zerinho para tirar, tá? A gente colocou aqui, ok? Então, pessoal, a gente tem a resposta aí. E se eu quiser essa criança em notação científica, o que que nós vamos fazer, pessoal, em notação científica? Se tiver lá o gabarito, em notação científica, como é que você vai fazer aí? Peraí, deixa eu só arrumar aqui esse valorzinho aqui, peraí. Pronto, é a metade, 296 mil, é 146 mil. Deixa eu colocar aqui. Peraí. Pronto, agora sim. Em notação científica, jovem, como é que fica? Quem lembra notação científica? Vamos lá. Todo número que é maior do que 10, a gente anda para a esquerda e a quantidade de casinhas sobe o quê? Positivo. Você está deixando o número menor, então quem sai ganhando é o expoente. Vamos ver aqui, ó. 1, 2, 3, 4, 5. Então, aqui seria energia cinética igual a 1,46 vezes 10 elevado a 5 joule, certo? Então, se tivesse um gabarito, você poderia marcar esse daí, belezinha? Ok? Então, aí uma forma simples, pessoal, de calcular a energia cinética. Fez o que primeiro? Leu a questão, identificou qual a energia, ok. Segundo passo, identifica as unidades se está no SI. Se tiver, ok. É só você calcular, ok? Notação científica, números grandes, você anda e sobe o quê? O expoente positivo, tá bom? Fechado? Bom, tem mais exemplo aqui, ó. Aqui, jovem, já fala o seguinte, que a velocidade do menino, de 25 kg aí andando de skate, né, uma criança, né?
aumenta de 6 metros por segundo para 10 metros por segundo. Então, aqui nós podemos observar, deixa eu pegar o marca-texto de novo, que nós temos uma velocidade, duas velocidades. Ou seja, eu estava inicialmente a 6 metros por segundo. Opa, peraí, deixa eu colocar aqui a borracha. Deixa eu pegar a canetinha. Pronto. Eu estava inicialmente a 6 metros por segundo e fui para quando? 10 metros por segundo. Eu tive uma variação de velocidade aí, certo? Aqui a gente tem o valor da massa e a pergunta é a seguinte: calcule o trabalho realizado pela força exercida pelo pé do menino no chão, tá bom? Aí você está se perguntando, beleza, professora, trabalho. O trabalho eu aprendi, né, na aula 33, que o trabalho, ele é o quê? Força vezes quem? Deslocamento, certo? Ok? Ah, professora, mas eu não tenho a força, eu não tenho deslocamento. Mas aí, no slide anterior, deixa eu voltar aqui, nós vimos, tá vendo, ó, que pela unidade aqui, o joule, tá vendo, ó? O joule, ele é o quê? Quilograma, metro, segundo quadrado, vezes metro, que é justamente o quê? Newton metro. Mas esse joule, a gente achou ele de onde? Da energia cinética. Ou seja, a gente vai lembrar o quê? A gente vai lembrar justamente que trabalho é igual a energia. Logo, o trabalho é igual à variação da energia cinética, que é o nosso teorema da energia cinética, certo? A energia cinética, como nós já vimos aqui, então vai ser energia cinética final menos energia cinética o quê? Inicial, ok? Então vai ficar o quê? Que o trabalho, vou colocar aqui no próximo aqui, pronto. O trabalho é mv ao quadrado sobre 2 menos mv0 ao quadrado sobre 2, que é o quê? A nossa variação justamente de energia cinética, ok? Então a gente pode calcular o trabalho pela variação da energia cinética, ok? Bom, as velocidades estão com unidades no SI, a massa também, o que está faltando? A gente calcular. Vamos substituir? Pessoal, tem duas formas de fazer. Primeira forma, aqui o comum é o M e o 2. Então, você, se quiser, você pode fazer assim, ó, trabalho é igual, vou tirar o comum aqui, ó, ok? Fica aqui, ó, V ao quadrado menos V0 ao quadrado, certo? Ok? O quadrado fica em cada valor e não fora do parênteses, tá, pessoal? Não coloca quadrado aqui, ok? É por velocidade esse quadrado aí, tá? Então, deixa eu apagar aqui. Você pode fazer assim, se você quiser, ok? Aí você vai ter aqui, ó, 25 dividido por 2, 10 ao quadrado menos 6 ao quadrado. Aí você vai fazer aqui, ó, ok? 100 menos 36. Aí você faz aqui e você pode dividir isso por 2 e multiplicar por 25 ou 25 por 2 e multiplicar por esse. Não gostou de fazer assim? Você pode levar todo mundo na fórmula direto. Olha lá, ó. Tá vendo? Eu fiz aqui, ó, 2 vezes. Deixa eu apagar aqui esse lado. Belezinha? Olha aí, ó. Aí aqui, a gente está vendo que faz separado, ó, faz primeiro o quadrado da velocidade, ok? Aí depois, ó, deixa eu só apagar com borracha aqui. Opa, borracha. Pronto. Aí a gente fez o quadrado, vai multiplicar ali por 25 e depois divide por 2, belezinha? Então deixa eu pegar aqui, olha lá, ó. Multiplicou por 25, divide aí, ó, por 2, tá certo? Mínimo, né? 2 e 2 é igual. Pronto, pessoal, olha só. Fez ali metade de 24.100. Tá ali, ó. Fez a divisão. Opa, aí é só fazer a divisão, ok? Deixa eu fazer a divisão aqui. Deixa eu pegar a borrachinha, borrachinha. Canetinha, pronto. Aqui você vai fazer essa divisão, belezinha? Ó, tá aqui a divisão. É só você fazer essa divisão aí. É que aqui a gente não tinha, tá bom? Feito a divisão, belezinha? Feito essa divisão aí, ok?
Aí você faz a divisão. E, pessoal, como é que fica esse jovenzinho aqui em notação científica, tá? Você tem aí notação científica, fica como? Bom, em notação científica, deixa eu colocar aqui, ó, dividido por 2. Trabalho é igual a 12, que 0,50. Deixa eu tirar daqui. Joule. Ok? Canetinha. Como é que fica isso em notação? 1, 2, 3, 4. 1,2 vezes 10 elevado a 4 joule, tá? É a energia aí que você vai utilizar. Belezinha, pessoal? Fechado? Bom, essa foi a nossa primeira aula sobre energia e depois eu volto com vocês. Tchau, tchau!